Bom dia, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós, amém? Antes de darmos continuidade ao culto de adoração a Deus, queria dar um recado importante que também é para a glória do nosso Deus. Nós estamos muito felizes, juntamente com a família do Mauro e da Ana Paula. E cadê o Miguel? Por favor, Mauro, Ana Paula, nossos irmãos em Cristo, levante, por favor. Nós estamos felizes com ele, são os pais também do Miguel. Estamos felizes porque a palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 139 que a vida, ela é criada por Deus e cada ser humano é feito ali com todos os detalhes, com todos os seus mínimos detalhes e cada um feito de forma especial. Neste momento, no ventre da Ana Paula, o Senhor Deus, o nosso Pai, está trabalhando numa vida. Estamos felizes, Mauro e Ana Paula. Ana Paula está grávida, mas uma vida que o Senhor traz para a glória dEle, que é esta oração que nós vamos agora fazer juntos, pela vida dessa criança que o Senhor está preparando, para que chegue ao nosso meio daqui um tempo. Parabéns, Mauro, parabéns, Ana Paula, parabéns para o Miguel, não está aí, porque já está todo feliz, com a chegada do irmãozinho. E agora, será que o Miguel está querendo um irmãozinho ou uma irmãzinha? Muito bem, parabéns mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que continue abençoando toda a gravidez, abençoando todo esse processo, para que seja tudo para a honra e glória dele. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, poder testemunhar cada dia da nossa vida a ação do Senhor na vida de cada um de nós. E agora, mais uma vez, na vida dessa família, do Mauro, da Ana Paula, que o Senhor está trabalhando agora nesta vida, com 9 semanas de gestação, e sabemos que o Senhor está fazendo tudo de forma especial, como o Senhor nos ensina no Salmo 139. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o Mauro, esteja abençoando a Ana Paula, o Miguel, para que eles continuem com esta alegria maravilhosa, e que o Senhor abençoe esta vida, como o Senhor já está abençoando, que o Senhor continue abençoando esta vida que está sendo formada, como a Tua palavra nos ensina, com os mínimos detalhes. E que tudo venha para a honra e a glória do Senhor. O Senhor esteja cuidando dessa família e que todos nós aqui juntos também possamos compartilhar desta alegria e estarmos juntos nesta encaminhada. Em nome de Jesus, que nós oramos, pedimos ao Senhor e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Pode sentar. Muito bem. Nós estamos então, por esses domingos, nós estamos com uma passagem lá de Isaías. Pode colocar a passagem de Isaías aí. Nós estamos como base da nossa pregação falando sobre a renovação, um tema tratado em toda a Bíblia, muito importante para a nação, foi muito importante para a nação de Israel, e é importante para o povo de Deus a cada geração, a cada momento, a cada dia da nossa vida, sermos renovados. Vamos ler essa passagem em Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31, onde diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então essa passagem do profeta Isaías,
veio realmente num tempo muito importante para a nação de Israel. Vamos orar ao Senhor antes de continuarmos, pedindo a Ele que nos abençoe, para que esta mensagem realmente venha trazer para a nossa vida uma verdadeira renovação interior, para que nós possamos servir sempre o Senhor melhor. Nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, por Jesus Cristo, porque Ele, Pai, é que nos ensina, Ele é que nos dá forças, para que nós possamos renovar as nossas vidas a cada dia. Renovar a nossa vida espiritual diante do Senhor, renovar a nossa vida conjugal, renovar a nossa vida como os pais, renovar a nossa vida como profissionais, em todas as áreas da nossa vida, Pai, é necessário que nós tenhamos, Pai, uma mente que possa se renovar a cada dia. Que o Senhor, então, nos abençoe mais uma vez nesta palavra que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Bem, então, desde semana retrasada, nós temos falado sobre a renovação, algo que é extremamente necessário. E nós temos, biblicamente, o exemplo de renovação da águia. Deus coloca lá o profeta Isaías se referindo, como águias, renovam como águias. E a renovação da águia é algo extremamente necessário para que ela continue viva. Falamos isso semana passada, uma águia dura em torno aí de 70 anos, ela tem 70 anos de vida, mas aos 40 anos ela perde potência, as penas já estão pesadas, o bico curvo, as garras, elas não conseguem mais caçar com destreza e ela tem que tomar uma decisão. A águia precisa tomar uma decisão. Ou ela parte para um processo de renovação que vai durar 150 dias, ou ela vai morrer. E o processo de renovação é doloroso, porque ela precisa buscar todas as forças para ficar num penhasco, em algum lugar seguro, porque lá ela vai precisar arrancar o seu próprio bico batendo nas pedras, arrancar as suas garras, para que um bico novo comece a nascer, e com esse bico novo ela vai precisar arrancar as velhas penas, que agora estão pesadas, depois de um tempo, pesadas, e esse processo de renovação dura uns 150 dias, para que ela depois possa voar novamente, renovada, e poder aí chegar aos 70 anos de vida. E na nossa vida também não é diferente. Deus, por isso que Deus coloca, ser renovado como águias. Porque chega um determinado momento na nossa vida que é extremamente importante fazermos isso. Deus, ele deu um alerta, interessante que esse processo de renovação, ele se dá, tem vários sinônimos para essa questão. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Até mesmo antes do profeta Isaías falar sobre essa renovação da águia, já existia isso, antes do profeta Isaías, por volta lá do ano 1370, 380 antes de Cristo, quando Josué, depois de ter tomado posse, a nação de Israel tomou posse da terra prometida, no finalzinho da conquista da terra, Josué vai fazer um pronunciamento à nação de Israel. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem virão servir. Se aos deuses dos seus antepassados que serviram além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Chegou um determinado momento, a nação de Israel agora vai tomar posse da terra, e a nação de Israel tinha toda uma bagagem idólatra, que não vinha somente do Egito, mas também vinha dos antepassados de Abraão, lá além do Eufrates. E agora, Josué fala, vocês vão decidir o que vão fazer. Vai continuar com essa adoração a esses deuses, ou vai arrancar as velhas penas, jogar fora aquela adoração desses deuses? Eu e minha família já tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Porque não dava para a nação de Israel ficar com aquela bagagem, com aquelas penas velhas de adoração a deuses, para servir a Deus também. Não dava. Ou era uma coisa ou era outra. Ou eles renovavam ali a sua adoração, o seu momento, para que pudessem tomar posse da terra, ou então eles tinham que escolher o que fazer, ou morrer lá com seus falsos deuses. Ok, a nação de Israel, vamos então jogar fora os deuses, ok? Mas passou-se 700 anos, aproximadamente, depois dessa situação, vem o profeta Isaías, e fala com a nação de Israel mais uma vez. Porque a nação de Israel agora com Isaías, depois de 700 anos aproximadamente, que Josué disse isso, a nação de Israel estava envolvida onde? Idolatria. Deixou as penas ficarem velhas de novo. Na idolatria, em vários tipos de pecado. E vem Deus, através do profeta Isaías, e diz para a nação de Israel, precisa renovar. Precisa renovar se quiser continuar vivo. Porque se não fizer essa renovação como a águia, vão ficar cansados, exaustos, e a exaustão leva à morte. Bem, ok. Passou-se depois então de Isaías 2.700 anos aproximadamente, e aqui estamos nós no século 21, em 2022, e Deus falando o que conosco? Precisa fazer o quê? Precisa renovar. E Jesus vem dar um exemplo para a nação de Israel, de um renovo, de uma nova aliança. Jesus vem trazer um grande exemplo para nós, sobre este renovo, e que precisamos ter em nossas vidas. Então, nós vamos ver no Novo Testamento, que a todo momento, em diversas formas, o Espírito Santo vem falando conosco, que nós precisamos tirar velhas penas, tirar os velhos bicos, tirar a velha roupagem, para colocar uma nova. Vamos lá então para Efésios capítulo 4, carta aos Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. Quanto? Está no 22? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe em desejos enganosos, que se corrompem e serem renovados, né? Muda o slide ali. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então nós estamos sendo ensinados agora, na nova aliança, depois de vários processos da nação de Israel, várias situações, o ser humano
sempre precisando tirar velhas coisas, tirar velhas penas, tirar aquela velha roupagem e assim revestir-se do novo. Porque se não fizer isso, nós vimos em Hebreus, semana passada, no capítulo 12 de Hebreus, a necessidade de realmente tirarmos aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Precisa tirar coisas para que a renovação aconteça. Não tem jeito de renovar as coisas com aquela velha roupagem. E é isso que a palavra então ensina aqui em Efésios, né, quanto à antiga maneira de viver. Está dizendo aqui, nós fomos ensinados a tirar as velhas penas, né, a despir-se do velho homem, porque se corrompe. Não é? Vai passando o tempo, os desejos enganosos, aquelas velhas bagagens, aquilo vai voltando, e fica difícil caminhar, como diz lá em Hebreus 12, 1. Fica difícil correr a corrida que nos foi proposta. Fica difícil caminhar, carregando situações, carregando pecados, e chega uma hora, como diz lá em Hebreus 12, ficam exaustos e se cansam. Desanimam, é o termo lá em Hebreus. E Colossenses, vamos para a carta aos Colossenses, capítulo 3, onde também a palavra de Deus fala de uma forma diferente, mas ele está falando de uma renovação, de tirar coisas velhas. Olha só, Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Diz o seguinte: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então veja que o tema renovação, ele percorre todas as Escrituras, porque é necessário pararmos como a águia, pararmos e analisar a nossa vida, se nós não estamos carregando coisas que estão nos atrapalhando. É necessário fazer essa autoavaliação. Quanto tempo vai durar? Não sei, 150 dias? Não sei, mas é necessário. E nós vamos buscar aonde? Aonde nós vamos buscar a fonte dessa renovação? Primeiro, a palavra de Deus dizendo que precisa haver a renovação. E essa palavra renovação aqui nós vamos trazer como tirar, se despir, para colocar coisas novas. Então, isso, a primeira coisa que nós estamos vendo, a necessidade para todos nós renovarmos. Porque senão, vai chegar uma hora que vai cansar, que vai desanimar, que vai cansar. Como nós demos o exemplo dos cristãos lá no livro de Hebreus, que estava acontecendo isso. Estavam cansados, desanimados, e eles precisavam renovar as suas vidas espirituais diante de Deus, assim como nós também. Precisamos renovar. Gálatas. Antes de Gálatas, deixa eu falar uma coisa aqui, que é muito importante para nós. Esse processo de renovação, como o da águia, que nós vamos fazer em nossas vidas,
A palavra de Deus vai nos mostrar que só tem uma maneira de nós fazermos essa renovação. Só tem uma referência. A águia, para que ela possa fazer este processo de renovação, ela não pode fazer isso em qualquer lugar. Porque nesse processo de renovação ela vai ficar vulnerável. Ela não tem bico, penas pesadas, não tem garras, e qualquer passarinho, víbora, qualquer um pode pegar. Qualquer coisa pode acabar com a águia no estalo. E haja vista que a águia, na sua total renovação, ou no seu vigor, a águia, ela não tem predador natural. Mas quando chega esse momento, ela só tem uma coisa a fazer. Ela só tem uma referência. Ela precisa ir para um local seguro, em que não vai haver interferência. E para nossa renovação, só tem um local. Só existe um lugar aonde nós podemos colocar os nossos olhos, a nossa esperança. Isaías, ele diz: os que esperam em quem? No Senhor. Os que aguardam, os que confiam no Senhor, vão ser renovados como águia. Só tem um local de referência aonde nós vamos conseguir arrancar as velhas penas para que haja um renovo. Vamos para Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Só tem um local aonde nós podemos cravar, tirar e cravar as velhas penas, o velho bico. É lembrar que este velho homem, que esta velha carcaça, que essas velhas penas foram crucificadas com Cristo. Se nós não olharmos para Cristo, não vai ter como, nós não temos referência de como tirar essas penas. É lembrar que Cristo, ele foi para aquela cruz para a gente arrancar essas velhas penas. É lembrar que Cristo foi para a cruz para que nós sejamos uma pessoa nova. Ele foi para lá com este propósito. Se nós não lembrarmos disso, nós vamos ficar com as velhas penas, com o velho bico. E quem não olha para a cruz de Cristo e vê que Jesus fez isso por nós para sermos renovados, nós nunca seremos renovados. Fomos crucificados com Cristo, com o objetivo deste corpo velho, essa carcaça velha, morrer, para que haja um renovo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala palavras interessantes aqui. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo, ele foi para aquela cruz, não foi para que nós continuássemos com as velhas penas. Ele foi para aquela cruz não para continuar com a velha vida. Ele foi para aquela cruz para que tenhamos uma vida nova.
E isso vale em todas as esferas. Sabe, quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro, quando os apóstolos e os profetas de Deus no Novo Testamento saíam para pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo sobre a antiga maneira de viver, que eles foram renovados. Quando uma pessoa ainda não é batizada, ela precisa ser renovada em Cristo. O batismo é um renovo para uma nova criação, para uma nova vida. E para aqueles que estão em Cristo a todo momento, como a nação de Israel já fazia parte, o povo da nação de Israel, e a todo momento precisava de um renovo, assim nós também, como povo de Deus, precisamos ser renovados da antiga maneira de viver que muitas vezes bate as nossas costas. Então, se você está aqui nesta manhã, ainda não foi batizado ou batizada, e quer ter uma vida nova com Cristo, para que você retire essas velhas penas do passado, que está atrapalhando você voar, que está atrapalhando você andar com Cristo, o que você está esperando? E se você precisa de uma instrução, alguma coisa no sentido de entender mais sobre o batismo, procure qualquer um de nós que você viu, que veio aqui à frente, para que nós possamos ajudar você. Mas se você já foi batizado, cuidado para as penas não ficar velhas. E se está velha, tira. Olha para a cruz de Cristo, porque Ele foi lá para a cruz para isso, para tirarmos toda e qualquer coisa que nos atrapalha na caminhada. É orgulho, é ganância, é prepotência, é ira, é indignação, é revolta, é desprezo. Isso é velha pena. São as velhas penas que pesam para que o cristão possa voar bem alto como águias. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor, consumador da fé, da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Coloca o restante do versículo para mim aí, de Hebreus. Coloca o versículo 3 e 4. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Pense naquele que foi lá na cruz, para nós não termos mais a velha pena, o velho bico. Pensem nele, fiquem com os olhos nele, porque se nós não ficarmos com o olho nele, porque ele foi lá na cruz com este propósito, de nós sermos renovados na nossa vida, e ele suportou com alegria a cruz. Por que ele suportou essa cruz com alegria? Porque a maior alegria de um pai é ver o filho renovado, vigoroso. Uma tristeza a gente ver o filho desanimado, mas o pai quer ver o filho vigoroso, animado, com vigor. Então pensem, e ele fala, e na luta, se for o pecado, e se for a luta contra o pecado, olha lá, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que Jesus suportou, meus irmãos e minhas irmãs, é tão grande. O que nós vamos suportar é tão pequeno em vista do que Jesus suportou por nós, para que nós fôssemos renovados. Portanto, não vamos esquecer
exemplos bíblicos sobre renovação. Toda a Bíblia. Não vamos esquecer a necessidade que há da renovação. E não vamos esquecer que é só olhando para o que Jesus fez na cruz, porque o propósito de ter ido para a cruz era para que nós a cada dia fôssemos renovados em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe a podermos fazer essa autoanálise e podermos realmente, como a palavra de Deus fala, como a águia, sermos renovados e voarmos bem alto para a glória de Deus. Qual é o ponto? Nós vamos lembrar desse ponto cantando um cântico espiritual. Oi. Nós vamos lembrar como. Nós vamos fazer para ter força, para tirar as velhas penas. Aqueles que quiserem ficar de pé, pode ficar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, entrou em meu lugar. Vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo deste amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Louvado seja Deus, Pai Santo e Poderoso. A todo momento, Pai, o seu amor por nós ali naquela cruz nos chama. Nos chama, Pai, para ver o quanto o Senhor sofreu por amor a nós, para que tenhamos uma nova vida renovada no Senhor, uma vida renovada, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Que possamos, ó Pai, receber a força do Teu Espírito Santo, para podermos, Pai, ter aquela força que o Senhor deu para a águia, de poder dar aquele voo da renovação. Muitas coisas vão ser doloridas, Pai, como arrancar as próprias penas.
Muitas coisas serão doloridas, Pai, como arrancar o próprio bico. Mas que a força do Teu Espírito Santo possa estar em cada um de nós, para que essa renovação possa existir. E que Jesus, naquela cruz, seja a nossa inspiração, Pai. Porque hoje Ele está vivo, e glorioso e renovado. E assim queremos ser no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.